Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é do número 14. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Ainda nos encontramos na questão de número 5, mas tratávamos a respeito dos atributos, do mérito dos atributos. Então, se Deus nos desse a inteligência, pega aqui, vai lá. Qual mérito? Que mérito teríamos? Nenhum. Igual, por exemplo, com todo respeito, filhos, não são todos, mas alguns filhos que recebem herança. Depois que os pais desencarnam, recebem a herança. Como nunca foram administradores, em alguns meses aqueles bens materiais se acabam. Porque nunca foram lá bons administradores. Por isso que Allan Kardec, vou voltar na questão número 1 novamente. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Ora, gente, se Allan Kardec, nós já explicamos isso, mas condiz justamente com a questão que nós estamos analisando, do mérito. Nós temos que batalhar, nós temos que estudar. É inadmissível espírita que não estuda. Eu não gosto muito de estudar, não. O meu negócio é partir para a prática. Coitadinho. Tá adentrando uma jaula de leões com os olhos tapados e não está sabendo. Então, se Allan Kardec, se Hippolyte Léon Denis Rivail dissesse ali que sim, o Espiritismo é uma revelação. Sim, é uma revelação. De certa forma, fecharíamos o livro, não iríamos mais estudar. Por quê? Ora, porque Kardec já nos revelou aquilo que gostaríamos de saber. Então, para que estudar? Mas Kardec, sabendo disso, ele deixou na interrogação: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode. Pode. Por mais que nós sabemos, mas nós temos que estudar na íntegra, justamente para que na íntegra entendamos o que significa fatos. Porque dizer assim, isso é fato, é muito simples. Mas só podemos afirmar
que é fato depois de um estudo minucioso. Caso contrário, não é fato. Caso contrário, não é fato. Ah, mas nós usamos muito o termo fato. É uma forma de expressão, não é? Por exemplo, um automóvel. O automóvel, nós podemos dizer que o automóvel é um fato, não é? É. Pois bem, só que nós não podemos nos contentar de que o automóvel é um fato. Por mais que nós sabemos que é um fato, nós não podemos nos contentar. E tem pessoas, com todo respeito, que se contenta, não estuda. Você já, com todo respeito, você já parou para analisar os gênios na área da engenharia mecânica, esses que inventaram, eu vou falar só do automóvel, que inventaram o automóvel. Hoje em dia a gente fica a pensar, meu Deus, isso é coisa de gênio mesmo. Super gênios. Porque você já parou para pensar? Eu vou usar o termo 1000. Você já parou para pensar quantas 1000 peças há em um veículo? Em um motor? Agora nós temos que entender, gente, que cada peça, por mais minuciosa que seja, ali há toda uma ciência, há ali física, há ali metafísica, há todo um estudo, há ali matemática, há ali várias equações numa peça insignificante, que a gente acha que é insignificante, do motor. Cada pecinha do motor foi estudada minuciosamente, parafuso por parafuso. A combustão, a explosão do combustível, sabe? O movimento, onde que entra o combustível, onde que sai o calor, a pressão. Tudo isso foi estudado minuciosamente. Anos e anos e anos de estudo. Esses inventores. Isso não é coisa, por exemplo, o carro não nasceu pronto, não. Os inventores trouxeram do plano espiritual, na sua mente, no seu subconsciente. Desculpe. Mas aqui eles tiveram que adaptar aqueles pensamentos, aqueles desejos deles ao que existia aqui na Terra. Eles tinham que adaptar, né? Analise, estude a história dos grandes inventores que existiu aqui na Terra.
Eu estudo isso constantemente. Aqueles que inventaram o automóvel, a máquina a vapor, o trem de ferro, o telefone, o rádio, a motocicleta, a bicicleta e outras máquinas revolucionárias que até hoje, 2023, a humanidade usufrui delas como se fosse aquele momento que ela acabou de ser criada. E hoje em dia, em 2023, que essas multinacionais, né, que fabricam carro, tudo informatizada, aqueles braços robóticos, tudo através de computador. Então, praticamente na esteira de montagem, aqueles braços robóticos, eles montam um carro a cada 20 minutos. Os braços robóticos na esteira de montagem. E o avião, 300, 400, 500, 600, 700 pessoas a bordo. Todos os detalhes minuciosamente estudados pelos técnicos, pelos engenheiros, meses, anos de estudo em uma peça, para não dar errado, porque qualquer erro, o avião mata centenas de pessoas. Uma turbina, um mínimo erro mata centenas de pessoas. Um trem de ferro, os automóveis, as motocicletas e muito outras coisas. Um edifício, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Aqueles prédios que foram destruídos lá, as torres gêmeas, o World Trade Center. Cada milímetro estudado pelos engenheiros. Se as pessoas forem, por exemplo, no Catar, por exemplo, os maiores arranha-céus do mundo, os arranha-céus são fato? Sim. Mas quantos estudaram minuciosamente todos os detalhes, tudo concreto, os vidros, a ferragem, né, a armação, a perfuração, quantas toneladas aqui, quantas toneladas ali. Tudo é fato, mas em cima de muito estudo. Não se cria e não se projeta nada sem antes o estudo minucioso
a respeito. O celular, o telefone, é fato? É fato. Mas nós não podemos nos contentar-se de que é fato. Nós temos que estudar por que o termo celular, que vem de célula. Então, às vezes, as pessoas perdem uma grande oportunidade de estudar. Então, por isso que Kardec, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode Moisés ser considerado uma revelação? Pode Jesus ter sido considerado uma revelação? Pode. Mas pode, se fundamenta esse pode no quê? Tá vendo só como que é maravilhoso esse estudo? Esse estudo bota, com todo respeito ao termo, bota a pessoa para raciocinar. Às vezes nós não paramos para raciocinar de que um copo, por exemplo, tá aqui essa vasilha aqui, não é propaganda dessa refrigerante não, viu? Porque isso aqui é vasilha normal. Mas as pessoas não param para raciocinar por que essa vasilha aqui, ela tem esse estilo cilindro. As pessoas não raciocinam porque ela tem esse estilo cilindro. Isso aqui faz tudo parte de uma matemática. Quantidade, pressão interna, pressão externa, a quantidade, o volume de líquido lá dentro, a gasificação, que é o gás, né? Gasificada, que é um produto gasificado. Mas as pessoas tinham que procurar estudar tudo isso. Ah, Luiz, perder tempo com isso não, Luiz. Ora, por isso que as pessoas são mistificadas. Não é? Por isso que é fácil mistificar as pessoas. Agora, como já dissemos já, parece repetitivo, mas não é. Faz parte da matéria. Não são só os espíritos nas casas espíritas que mistificam as pessoas ali presentes. Não. Existem os mistificadores no mercado, nas fábricas, nas indústrias, em todos os lugares. Mistificadores encarnados. Porque aquele que não estuda, ele é enganado. Porque existe charlatão, mistificador, existe impostor em todos os lugares, mas não é espírito. Não é obsessor, é encarnado. Uma hora nós vamos chegar nas casas espíritas. Por enquanto nós estamos tratando do princípio. Então, antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado, o gênio. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Tá vendo só?
desculpe, ou para adquirir mais do que possui, porque é natural que ao reencarnar-se aqui na Terra, então, quanto mais ele contribui, mais ele se beneficia também. Então, são seres evoluídos, seres que possuem conhecimento, né? E que nascem aqui na Terra a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, a mando de Deus, para ajudar no progresso aqui. E isso, gente, acontece não é só na Terra. Isso acontece em todo o universo. Em todos os universos. Em todas as dimensões. Inclusive, até nas dimensões mais evoluídas. Porque nós temos que entender que quem encontra-se no topo é Deus. Isso é um termo simbólico. Abaixo de Deus, todos nos encontramos em processo de evolução. Então é preciso entender, a borboletinha não é espírito não, gente, é borboleta mesmo, que ela está pedindo para mim fazer ela evoluir e passar para outro planeta. Nós temos que entender que até nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Ou você acha que nosso Senhor Jesus Cristo sabe tudo? Olha só, para outras religiões, isso aqui seria um momento certo para eles me excomungar. Ou você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, em matéria de universos, por toda a eternidade que não tem começo e não tem fim, em matéria de tudo que Deus significa e possui, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo conhece tudo? Não, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, mediante tudo que nós estamos dizendo, ele ainda, olha o termo, ele ainda frequenta a sala de aula. Mas a sala de aula que nosso Senhor Jesus Cristo frequenta, pelo amor de Deus, você entende, você consegue entender, né? Porque se você conseguir entender, fica fácil o raciocínio. Agora, se você não consegue entender, eu vou levar pancada, mas eu não me preocupo com as pancadas. Porque o que nós estamos dizendo aqui faz parte de uma lógica evolutiva, a qual todos nós nos encontramos inseridos. É fácil entender? Às vezes não é fácil entender, pelo fato da pessoa não encontrar-se compenetrada. Porque se compenetrar, gente, não é fácil. Se compenetrar é o mesmo que você adentrar o corpo de uma matéria sólida e ir de encontro aos elétrons, os prótons, né? Ir de encontro ao núcleo, àquela fusão, àquela turbulência das partículas, da matéria, o neutrino. Então, naquela observação,
você ali, frente a frente, aquela metamorfose, aquela transformação. As pessoas não se preocupam com a metamorfose. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito parcial do embrião e do feto, que é um sequencial.